hajam vagas e a gente vai estar dando início a uma série de lives convidando diversos profissionais de várias áreas e eles vão estar... Aê! Ah, Graças a Deus, meu irmão. boa noite. Boa noite. Estás conseguindo me ouvir aí? Tranquilo. Beleza. Boa noite, Jean-Pierre. Boa noite, temos vagas. E os demais que estão entrando aí forem participar dessa live ao vivo, bem como da gravação, né? Que vai ficar disponível aqui, tanto no Instagram quanto no nosso perfil no YouTube. Como eu estava dizendo antes, a gente está dando início a uma série de lives, onde vamos estar convidando diversos profissionais. Praticamente é uma série de lives sem fim, por assim dizer, né? Porque existe toda uma imensidão de profissões e eu desejo convidar realmente profissionais de todas as áreas. E a gente vai estar aprendendo com a jornada de cada uma dessas pessoas, mas também com a jornada profissional de cada uma dessas pessoas. De um profissional de área X, de área B, de área C, e por aí vai. E para estar dando início a essa série de lives infinita, por assim dizer, eu convidei meu amigo, meu irmão Ruby Jefferson. Ele é advogado aí, recém-formado, graças a Deus. E ele nessa live vai estar relatando tanto a jornada pessoal dele, como profissional do direito, né? Quanto também está dando insights para vocês que desejam seguir nessa carreira, ou mesmo já estão atuando nessa carreira, são estudantes dessa área, enfim, ou tem familiares, amigos, filhos, sobrinhos que desejam e aspiram seguir uma carreira na área do direito. Ruby Jefferson, se apresenta aí, mano. Vamos lá, gente. Boa noite, né? Como o irmão Felipe já falou, chamo Ruby Jefferson. Sou natural aqui do Piauí, precisamente na cidade de Picos, aqui, aproximadamente 310 quilômetros daqui da capital Teresina, né? E a minha jornada em Teresina, na verdade, começou mais cedo. Normalmente o que acontece aqui no interior, as pessoas que têm uma certa condição vão até a capital para fazer ensino médio e faculdade, já que aqui até tem, mas não são tão bons assim. Principalmente os colégios de ensino médio não são tão bons assim, né? Mas é isso. Amém, meu irmão. Queres falar alguma coisa? Já vi que tua amada entrou aí, está participando também. É isso aí, seja bem-vinda, meu irmão. Nessa live, pessoal, vai ser tanto um bate-papo entre eu e o Ruby Jefferson, com algumas perguntas que eu vou fazer para ele, quanto vocês também podem fazer perguntas e mandar aí nos comentários da live. Que eu vou estar de olho, enquanto ele responde, eu vou estar de olho, vou estar registrando aqui para a gente fazer as perguntas. E também na live, tanto para a gente que está fazendo, quanto para vocês que assistem, tem um balãozinho aí com a interrogação onde vocês podem mandar a pergunta de vocês, que fica registrado aqui para a gente visualizar e responder. Caso vocês mandem as perguntas nos comentários da live e a gente acabe não visualizando, podem mandar por esse balãozinho também. Eu gostaria de começar esse bate-papo com a seguinte pergunta, man. Quando criança, o que tu queria ser quando crescer? Porque todos nós, a gente sempre passa por essa pergunta, invariavelmente, quer seja por um professor na escola, quer seja por algum familiar, algum amigo, enfim, sempre vem essa pergunta. O que você quer ser quando crescer? Eu, quando criança, eu queria ser médico, mas quando eu parei para... Fui crescendo e vendo que tinha que fazer cirurgia, cortar pessoas, lidar com mortos, eu, nessa área que eu quero seguir, não. Mas, enfim, graças a Deus encontrei minha área, encontrei minha vocação, como disse na live anterior, que eu realizei aqui nesse mesmo perfil. E eu te faço essa pergunta: o que tu queria ser quando crescer, quando tu era criança? E como foi, se houve alguma mudança, ou se realmente desde criança tu queria ser advogado? Como é que foi isso? Bem como junto com essa pergunta, o que te levou ao direito? Bom, vamos lá. Aqui na minha casa, na verdade, né, tem uma questão especial, porque o meu pai ele é advogado. E eu já cresci com aquela visão da advocacia, né? Eu achava bonito.
tudo aquilo, ele andando com aquelas camisas sociais, de gravata, de terno. E eu achava aquilo tudo muito bonito e eu queria seguir a carreira. Eu vivia dizendo ao meu pai quando eu era muito jovem, bem novinho mesmo, 4 5 anos. Eu dizia que eu queria ser o sucessor dele na carreira, né, de trabalhar também com a advocacia. Isso durou algum tempo, né, não foi unânime, porque no decorrer dos estudos, eu sempre gostei muito de ciências também, né, no ensino médio, na verdade, né. Ensino fundamental e médio, né? Eu comecei a ler mais sobre ciências e depois apareceu matemática e física, principalmente física. Eu gostava muito, ainda gosto muito dessa parte das ciências, principalmente a parte da astronomia, né? A parte de informática também eu gosto Sim. bastante. E acabei assim, na adolescência, né? Um pouco rebelde, eu acabei enveredando para o caminho da física. Inclusive, eu prestei vestibular para ir para o UFPR de Recife, 2013, e passei para física, mas só cursei um mês e voltei. Aí voltei para o Piauí e aí continuei com a história da física, e aí fiz Enem novamente e passei aqui na Federal do Piauí, lá em Teresina, e ainda cursei 2 anos. Eu vi que não era realmente aquilo que eu queria, né? E dessa vez, quando eu larguei o curso lá no final de 2015, na Federal do Piauí, lá em Teresina, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, né? Porque de um lado eu gostava de matemática e física, e aí tinha aquela questão das carreiras, por que tu não tenta engenharia e tal, não sei o quê, mas eu, depois de muita indecisão, resolvi dar um passo na advocacia, né? Na curso de Direito, precisamente, né? E foi muito despretensioso. Eu fiz o curso, falei, eu fiz o vestibular, na faculdade particular, PACID, lá em Teresina, que teve em janeiro. O curso, as aulas iniciavam em fevereiro de 2016. Perguntei ao meu pai se ele pagava. E aí ele disse, faça o curso que eu pago. E aí eu entrei no curso, muito despretensioso, muito despretensioso. Eu comecei a fazer o curso e eu entrei naquela, ó, eu vou começar a cursar aqui, mas se eu não gostar, eu saio. Eu entrei com esse pensamento. E com o decorrer do tempo, foi me apaixonando pelo curso e com a profissão de advocacia, de seguir carreira na advocacia. A vantagem do curso de Direito é que ele tem, você entra no curso, você pode seguir várias carreiras, né? Tanto na área pública, com os concursos, na área privada, você pode também trabalhar agora hoje em dia com mediação, arbitragem, enfim. Mas o decorrer do curso também foi esse. Cada vez que vinham as matérias, principalmente as matérias iniciais, filosofia, filosofia do direito, ciência política, tudo aquilo, aquelas matérias chamadas propedêuticas, tudo aquilo foi encantando, porque a gente via a sociedade do direito, como é que funcionava o direito e por que tem a importância de trabalhar com o direito, a importância do direito na sociedade. E aí depois a gente vê várias matérias processuais e como realmente funciona o direito brasileiro, constitucional, etc. E aí foi avançando cada vez mais a paixão e querendo trabalhar na área, né? Até um conselho que eu dou para vocês, quem ainda está no ensino médio e tudo, não se coloque tanta pressão para escolher a carreira da sua vida logo de início, né? Falando de um exemplo, eu não escolhi no primeiro momento, né? Nos 17 anos ali, 17, 18 anos, né? Ainda tive uns percalços, e aí depois que eu voltei para o direito. Então, às vezes é muito ruim essa pressão, e em Teresina, os colégios, infelizmente, eles têm essa pressão por resultado. E eles querem que os seus alunos escolham uma carreira ali, e isso que acaba deixando a cabeça de muitos deles confusa, né? Mas, felizmente, terminei no direito e hoje estou advogando, né? Amém. É interessante tu falar aí dessa questão de
ter feito vestibular para cá, porque eu também, tem pessoas daqui de Recife também que fazem vestibular, ou Enem, né, para outras universidades federais de estados vizinhos ou mesmo de outras partes do país. Eu tenho uma amiga que também dá, eu não sei se ela chegou a concluir ou não o curso dela na área de Direito, mas ela, ao invés de fazer aqui em Recife, aqui em Pernambuco, preferiu fazer na Paraíba. Até passou, aí eu não sei se deu prosseguimento ou não, mas tem essas questões, né, de por conta dos estudos, o pessoal tentar não somente no seu próprio estado, mas em outros estados também. E a segunda pergunta, man, como foi tua jornada acadêmica e estudantil? Tu estagiou, onde estagiou, como foi tuas experiências? Eu me lembro que em outras conversas em off, né, a gente conversou sobre isso e tu falaste sobre a questão do prazer em servir, de descobrir se eu me lembro bem a forma como eu pensei quando tu falou, né? De descobrir que a advocacia ou o direito não era algo somente livros e teoria, mas era ter o privilégio de entender as leis, saber de leis, mas também saber servir as pessoas, atender às demandas das pessoas. Porque às vezes a gente conhece o advogado somente como advogado porta de cadeia, né? Defendendo bandido, criminoso e tudo mais, e muitas pessoas acabam tendo uma visão errada ou distorcida ou corrompida do profissional do direito. E muitos até colocam como uma profissão que não é boa de seguir, que não é vista com bons olhos. Só que, como tu falou, existem diversas áreas de atuação e existem diversos campos do direito onde um estudante pode vir a se especializar e vir a atuar, onde um profissional já formado pode vir a atuar e servir também, mas tudo isso começa já um pouco antes dele entrar no curso, mas também e principalmente durante a formação dele, durante a graduação dele. E isso até os estágios que o estudante vai fazendo vai influenciando, né? Aí eu me lembro que tu falasse, enfatizasse essa questão do servir, do atender às demandas das pessoas. Aí como foi essa tua jornada acadêmica e estudantil e onde tu estagiou e como foi para tu? Bom, vamos lá, falando da jornada, né? Iniciando em 2016, no primeiro semestre de 2016, é importante dizer também que na época eu era um cara muito fechado, muito introvertido, muito na minha, né? O curso de Direito também ele é muito transformador nesse ponto, porque você acaba tendo que abrir muito a boca. Uma hora você vai ter que abrir a boca, né? E aí já no primeiro semestre é seminário, e a gente percebe todo mundo travado ali e não sabe falar, né? Muitos saindo do ensino médio, muitos como eu. Quando eu queria física também, eu queria ficar no meu laboratório, né? Eu não queria lidar com ninguém. E aí, quando eu cheguei no curso de Direito, eu vi que a realidade era outra. Eu teria ali que lidar com pessoas, né? Coincidentemente, aconteceu de eu acabar sendo líder, sendo chamado para ser líder de turma. E aí, eu sendo líder de turma, aí que eu tive que desenrolar. Então, eu tinha que ter contato lá com a coordenação, eu tinha que levar as demandas da turma para a coordenação, tentar negociar alguma coisa lá para a turma e depois anunciar coisas lá na frente. Isso tudo perdurou aí até mais ou menos de 2016 ao final de 2018, que foi quando. Ah, e sim, e eu sempre participando, assim, é importante para quem quer seguir o direito, sempre estar ali participando de eventos e de estar querendo realmente estar envolvido naquilo, né? Principalmente no começo, a gente é muito, quem é calouro, né, é muito envolvido. Mas aquilo ali é importante. Aquilo ali é importante para você conhecer palestrantes, se acostumar com o pessoal ali do direito. Às vezes tem promotores que vão, tem defensores públicos que vão, e você ali já consegue fazer um network, né, uma rede de contatos. Então, o direito também é muito isso, é muito de você fazer contatos com as pessoas ali. Então, a partir disso, em 2000, final de 2017, eu fui chamado para estagiar no escritório de uma professora minha, né? Ela gostou muito de mim, gostou muito de como eu me posicionava nas aulas, e aí ela me chamou para fazer parte integral do escritório dela, né? Eu fiquei
2018 até 2019, até março de 2019. O escritório lá é especializado em eleitoral, direito eleitoral. Né? Inclusive, a gente acompanhou essa eleição aí de 2018 e tudo. Foi uma experiência boa que eu tive, né, no escritório particular. E aí, o que eu recomendo também para os estudantes de direito, eu não sei como é que é o público, mas você também, se você tiver, a partir do quinto período, você começar a procurar estágios, e inclusive estágios públicos. Os estágios públicos, eles são os que mais te ensinam, na verdade, porque você vai lidar de fato com o público. E ali, muitas vezes, o que foi que eu fiz? Eu fiz o concurso de estágio do TJ do Piauí, né, Tribunal de Justiça do Piauí, e depois teve da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Eu passei em todos os dois e eu tive que escolher. Acabei escolhendo a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Eles pagam até menos e tudo, mas sempre foi falado, sempre eu escutei a história de que o estágio na Defensoria Pública ele era transformador e foi de fato o que aconteceu. Nesse estágio da Defensoria Pública, quando você tem contato com o público carente, porque o que é a Defensoria Pública? Ele atende pessoas, pelo menos aqui no estado do Piauí, ele atende pessoas carentes, né, de renda máxima até 3 salários mínimos. Então, comecei logo a estagiar na parte de direito de saúde. E por exemplo, nos casos em pessoas que precisam de medicamentos especiais. Por exemplo, a gente pegava muito pessoas com tratamento de câncer, que o Estado não queria conceder, então a gente tinha que judicializar essas coisas, tinha que entrar na justiça, pedir para bloquear as contas do Estado para que aquela pessoa, pelo direito à saúde, que é inclusive um direito constitucional, que ele fosse efetivado através de uma decisão jurídica. Né? Então, muitas vezes, um tratamento de câncer para uma pessoa, ele era, a gente pedia 6 meses, por exemplo, se eu tinha um problema de câncer qualquer, né? E a gente bloqueava, fazia os cálculos, juntava laudos e tudo, e fazia os cálculos para que uma quantia equivalente a 6 meses de tratamento com aquele medicamento, por exemplo, ou uma sessão de químio, ou uma sessão de radioterapia, para que ela permanecesse por 6 meses. Né? Isso era uma das coisas que a gente fazia. Ou quando o plano de saúde também se recusava a fazer tratamentos que estavam no contrato. Né? Às vezes você também tinha um problema demais com os planos de saúde. Você contratava e ele dizia, a gente não cobra esse serviço. Tá, mas aí quando a gente ia ver os contratos, não tinha específico, era uma simples recusa. Então a gente tinha que ir atrás do direito dessas pessoas. Quando a gente começa na defensoria, esse que é o ponto. Você tem contato com muitas pessoas de fato carentes. Então, ali foi que a gente teve eu, por exemplo, a minha experiência é que ali, na defensoria, quando você tem contato com pessoas extremamente necessitadas, e veja bem, pessoas que precisam de medicamentos para tratamentos graves. Agora o cachorro que me atrapalha. Sem bronca. E aí, o que acontece? Quando eu vi essa realidade, eu vi que o direito ele foge dos escritórios. Ele não é só aquele cliente que pode te pagar. Ele é também a efetivação do direito de todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm condição de pagar. Né? E aí foi que eu vi a função de servir o direito, de ajudar as pessoas. Que esse, na verdade, hoje é que eu entendo que é o principal ponto do direito. O direito ele é uma ferramenta. Né? Hoje em dia, a minha visão do direito, depois dos estágios, que o direito ele é uma ferramenta para efetivar o direito das pessoas. Desse modo, você ajuda elas a encontrar a melhor solução. Então, na defensoria pública, a gente tem essa noção do quanto que as pessoas são necessitadas e desconhecem os seus direitos. Né? E quanto que elas sofrem violações de seus direitos. E não tem condições de contratar alguém, ou por próprio desconhecimento, aceitam e tudo, né? Dentro da defensoria, a vantagem é que você pode migrar de várias áreas. Então, eu passei um tempo na defensoria
de Saúde, depois fui para a Defensoria do Núcleo de Defesa do Consumidor, e aí eu passei um ano, eu passei 4 meses na Saúde, e aí um ano do Direito do Consumidor. E ali também me marcou muito aquele estágio, né? Porque eram problemas simples, aparentemente simples, mas que acontecia na vida que acontece na vida de cada brasileiro, como por exemplo, corte de energia elétrica era algo comum, né? A gente atendia 2.000 pessoas por mês na defensoria lá no consumidor. Na época antes da pandemia, né? Bem na época que eu entrei, era bem alto mesmo a quantidade de pessoas, né? E a maioria das demandas era corte de água e corte de energia elétrica. Por quê? Porque essas pessoas elas são tão pobres. Claro que a gente tem que tirar as pessoas que agem de má fé, mas as pessoas elas são tão pobres que elas não tinham condições. E aí elas pediam que pelo menos elas juntavam um dinheiro, elas tinham um débito enorme, elas acumulavam um débito enorme, e aí a gente orientava eles pagarem pelo menos as 3 últimas, aí eles se juntava com o vizinho, juntava com o parente, pagava as 3 últimas para a gente poder pedir para o juiz para que essa água, essa luz seja religada e depois o débito ele ia ser negociado da melhor forma. Esse era o que acontecia demais na defensoria. Ou então empréstimos que o cara não, o idoso, né? Empréstimos que o idoso não contratou. Ou então cartão de crédito com juros abusivos. Então, assim, foi ajudar as pessoas. Diversas foram as vezes em que a gente sentava com as pessoas para orientar e elas choravam na nossa frente. Por quê? Ou porque não tinha condições, ou porque a situação estava difícil. E é ali que eu tive a noção completa de que o direito, ele realmente ele não é só algo para você lucrar, ele é muito mais, ele é para você ajudar as pessoas com seus conhecimentos na área. E aí, por fim, ainda fui para um juizado especial, que são pequenas causas, e lá também a gente acontecia muitos abusos, né? Por exemplo. Mas é problema mesmo, por exemplo, de vizinho. Peguei muito isso para fazer. Vizinho que briga com outro vizinho, ou vizinho que toma o terreno do outro vizinho, ou pessoa que compra uma coisa e não paga, ou contratou um serviço de um amigo, às vezes. Né? Eu vi casos de R$ 50. O cara brigava na justiça por causa de R$ 50. Para você ver, né? As pequenas causas, elas assim. E a defensoria pega tudo isso. Né? Importante até ressaltar e ficar sempre informando. A defensoria pública, ela é um papel muito importante no Estado. Né? A gente não pode esquecer nunca do papel da defensoria pública. E aí já foi mais para o final da minha caminhada dentro do direito. Né? Eu fiquei os 2 anos de estágio, que foi o tempo que eu terminei o curso. Né? Encerrei até agora, em fevereiro, encerrou meu contrato com a defensoria e essas foram minhas experiências no estágio. Eu indico bastante. Né? Se você tem dúvida de para onde vai, não sei se eu quero concurso público, será se eu quero para juiz, estagie no tribunal. Não sei se eu quero ser defensor público ou advogado, estagie em um escritório de advocacia, estagie na defensoria pública. Não sei se eu quero ser promotor, né? Estagie no Ministério Público, sempre está tendo concurso. Sempre está tendo concurso, porque eles precisam de muito estágio, muitos estagiários. Então, o direito ele possibilita tudo isso, né? A gente ter toda essa abrangência de, o que eu vou ser quando eu terminar? Será que eu quero isso? Então, a gente tem também, na hora de estagiar, essas oportunidades de conhecer, de aprender e de ver o que a gente realmente quer para a nossa carreira. Amém. Como eu estava dizendo logo no início, pessoal, quem tiver perguntas, dúvidas, podem fazer aí, jogar a dúvida, pergunta, comentário aí nos comentários da live, bem como no balãozinho ao lado, que tem uma interrogação, que também serve para mandar perguntas e a pergunta ficar registrada por um tempo maior e a gente poder visualizá-la, né? Aí podem mandar as perguntas aí. É interessante, Rubi Jefferson, quando tu falasse sobre toda a tua experiência aí como estudante, como estagiário, observar algumas coisas que é comum em qualquer ramo profissional. Por exemplo, essa questão da timidez, de tu ser um cara tímido e de preferir estar fechado, no caso, na tua opção anterior, né, que era cursar física, se fechar no laboratório. E na opção do direito, pelo menos inicialmente, ficar fechado na tua.
Só que é aquela coisa, para onde a gente for, teremos que lidar com pessoas. Mesmo profissionais da área de TI, ou de áreas como engenharia, ou de áreas que lidem com máquinas, com computadores, com fibra óptica, e com coisas que não são necessariamente pessoas, né? Mas ainda assim a gente vai lidar com pessoas. É interessante que nós somos cristãos, tanto eu quanto o Ruby Jefferson, e nós entendemos que o nosso trabalho, o aspecto profissional das nossas vidas, envolve dois fatores, duas esferas. O serviço a Deus, nós servimos a Deus com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, inclusive com o nosso trabalho, com nossa profissão, e numa segunda esfera, nós servimos as pessoas. Nós demonstramos nosso amor ao próximo e principalmente a Deus, servindo as pessoas, ajudando as pessoas. E para servir a Deus e servir as pessoas e ser um bom profissional, naturalmente a gente vai ter que se desenvolver em alguns aspectos da nossa vida, especialmente na inteligência emocional e no relacionamento interpessoal, ou seja, a gente se dominar, lidar com nossas próprias emoções e sentimentos e por aí vai, e também a gente aprender a lidar com pessoas. Por exemplo, no aspecto da profissão do Ruby Jeffs, que é a área do direito, que é a área de ser um advogado, ele vai lidar, como ele disse aí, com inúmeras situações, disputas de vizinhos, situações de abuso, casos de corrupção e por aí vai. Queira que não queira, tem o emocional do profissional, tem a mente do profissional ao ver tudo isso, da pessoa que está ali também lidando com tudo isso. Tanto do profissional do direito, do advogado, do juiz, das vítimas, dos envolvidos, enfim, tem esse aspecto emocional, né, e mental e psicológico, mas também tem um aspecto de saber lidar com as pessoas, de saber perceber as intenções das pessoas, de observar as coisas nas entrelinhas, de ter uma noção de linguagem corporal para observar quando uma pessoa, ou perceber quando uma pessoa está mentindo, está querendo omitir certas informações e esconder certos detalhes e por aí vai. Ou seja, por mais que a gente seja ou não seja da área do direito, precisamos aprender a lidar com pessoas, precisamos aprender a nos relacionar com pessoas. E isso a gente aprende na vida por meio de um estágio e em alguns ramos profissionais, ou você aprende ou você não aprende. Mas se aprender, é sucesso garantido. Se não aprender, é fracasso garantido. E na profissão do direito é necessário que todo profissional aprenda a lidar com pessoas. Porque, caso contrário, não vai ser nem sequer um profissional requisitado, né? E, além disso, é interessante tu falar também sobre essas questões dos problemas comuns que todo o país enfrenta e as áreas que tu atuou, mas também do networking, ou seja, de formar uma rede de contatos. E em toda profissão a gente tem que ter uma rede de contatos. A Lucy perguntou como é lidar com a perda de um processo. Já aconteceu? E aí, man, responde aí. Bom, eu estou com pouco tempo ainda. É uma coisa que eu ainda me pergunto. Não aconteceu ainda, mas a gente tem que deixar claro que a obrigação do advogado ela não é uma obrigação de finalidade. Ela é, na verdade, uma obrigação de meio. Ou seja, como é que eu posso explicar isso? O advogado, a obrigação de meio é o seguinte: o advogado ele vai se esforçar ao máximo para te entregar o melhor do serviço. Só que o que acontece? No meio do caminho, né, nem tudo depende só do advogado. Então, por exemplo, a gente tem a outra parte, né? A gente tem a outra parte no processo, se for réu, ou se você for o próprio réu, tem um autor contra você, e aí você vai ter que fazer uma defesa. E aí a obrigação do advogado é essa, é trabalhar ao máximo, com a eficiência máxima para poder chegar ao êxito. Só que o êxito ele nunca pode ser garantido. Inclusive, é antiético você garantir êxito na causa. O cara chegar para ti e falar, ó, bota essa causa na minha mão aqui que a gente vai ganhar. Né? Como assim ele vai ganhar? Né? Como é que ele sabe que ele vai ganhar se no decorrer do processo tem a outra parte, tem o entendimento do juiz, em alguns processos, por exemplo, criminais, tem ainda a manifestação do Ministério Público. Então, como é que o advogado ele pode garantir para a pessoa que ele vai ter êxito naquela causa? Né? Então,
Lidar com isso, pessoalmente eu ainda não lidei, mas é algo que a gente sempre deixa claro, e eu, quando atendo meus clientes aqui, é algo que eu sempre deixo claro. Eu falo, ó, a gente vai trabalhar ao máximo para que isso dê certo, para que a gente consiga proveito na causa, para que a gente consiga o resultado que a gente espera, mas a justiça não é algo que a gente tem garantia, né? A gente não tem garantia de como que vai ser o entendimento do juiz, a gente não tem garantia de como que vai ser a outra parte, como ela vai reagir. Às vezes a outra parte tem documentação melhor do que a sua, e aí você vai perder o processo, provavelmente. E isso faz parte. E aí a gente deixa claro isso para os clientes. Eu faço isso, né? Normalmente eu faço isso. Infelizmente a gente tem profissionais que não fazem, mas é algo que eu recomendo a todos, né? Sempre deixe claro para os seus clientes que o êxito ele é uma possibilidade e a gente vai se esforçar ao máximo para que isso aconteça. Mas pode não acontecer e a gente tem que lidar com isso. Por exemplo, sabe qual é o problema quando você perde um processo? Eu não sei se sabe, Felipe. Você tem que pagar as custas judiciais e honorários, né? Eu estou ciente Pois disso. é, se você perde uma causa, é como se fosse uma disputa, ou seja, você deu causa à justiça, por exemplo, e aí a parte contrária consegue provar melhor do que você. E aí você perde a causa. Ou seja, como você deu causa àquela demanda e perdeu, né? Você é obrigado, então, a pagar as custas do processo, porque você movimentou aquele processo, né? E os honorários à parte vencida, ou seja, o outro advogado ele ainda tem direito a honorário porque ele venceu a causa, né? Então é bom deixar isso claro. A gente tem que deixar isso claro desde o começo com o nosso cliente, né? A verdade é que os advogados da nossa época, a gente já entrou com outra cabeça, ou pelo menos era para ter entrado, que a justiça ela não deveria ser a primeira opção. Essa é a mentalidade mais antiga dos advogados. Na verdade, o que acontece? A justiça está abarrotada de processos. Então, se você pudesse resolver o seu problema de forma mais rápida, com um acordo, seria melhor, né? O que os advogados não gostam? Porque eles têm na cabeça que eles vão ganhar menos. Só que imagina, você consegue fazer vários acordos extrajudiciais, ganhando menos em cada um deles. Só que tu resolve mais rápido, né? Então, normalmente a gente já entrou com essa cabeça já, na nossa geração, né? De 2016, 2015 para frente, o pessoal já tem mais um pouco dessa de mediar. Não todos, é porque a gente sabe que o ramo do direito ele convive com duas realidades, a realidade mais tradicional, né? E a gente já sabe como é, e também agora com um pouco da inovação, que sempre encontra resistência, né? Sempre encontra resistência. Por exemplo, a gente vê, principalmente quando tudo está informatizado. Ó, por exemplo, o meu pai, ele já não gosta de processo eletrônico. E eu já falo que é um terror eu ter que me deslocar não sei quantos quilômetros para pegar um processo. Eu falo, pai, não tem condição. Não tem condição, eu não vou. Eu não vou, por exemplo, me deslocar para Teresina para ir pegar um processo. Sendo que eu posso olhar ele no sistema. Né? E ele, mas antigamente era melhor, e não sei o quê. Então, o direito a gente convive com essas duas realidades. Né? O pessoal da velha guarda não gosta das inovações. Mas é isso. Acabei me perdendo no meio da pergunta. Assim, sim, era justamente se lidar com a perda. Não lidei com a perda ainda, mas espero que eu possa deixar isso claro para os clientes e aí a gente tentar entrar num acordo. É isso aí. A Antônia dos Santos, fez uma pergunta que basicamente é a próxima pergunta, né, da nossa live. Como foi tua preparação para a famosa prova da ordem, né, ou a prova do exame da OAB? Ela perguntou, eu queria saber um pouco como foi a experiência da prova da OAB. E até eu mesmo também gostaria de saber, né? Porque pelo menos eu, como leigo, como uma pessoa que não é da área, até onde eu sei, basicamente são três provas ou duas provas, e a pessoa passa praticamente metade de um ano ou 2 anos, estudando, tentando passar, se não passar, tenta de novo. Mas e aí, tô certo, tô errado, tá tudo misturado na minha cabeça. Como é que foi, man? Bom, Felipe, é o seguinte. Aqui foi que perguntou aqui. Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo enxergar aqui. Foi, Antônio. É o seguinte. Sobre a prova da AB, isso é muito pessoal.
A minha experiência pessoal, eu não posso dizer que é regra. Porque depende de vários fatores. Por exemplo, o primeiro fator é como é que foi o seu decorrer de estudos durante o curso. Porque o que acontece, inclusive aconteceu comigo, é que a tendência é que você vá decaindo seu nível de estudo. Eu acho que é em qualquer graduação. Quando você está no final, você vai, digamos assim, enchendo o saco, tá? E quando eu fui fazer a prova da OAB, eu fui com... eu estava tranquilo, porque eu não coloquei pressão. Né, que qual o grande problema do pessoal que faz a prova da OAB? Eles se colocam numa pressão psicológica como se fosse tudo ou nada. Mas eu encarei aquilo como, não é o fim do mundo. É mais uma prova que basicamente eu vou testar o que eu vi durante os anos de curso. Né? Foram 5 anos de curso. E lembrando que você pode fazer a partir do 9º período. Né? Mas a minha experiência pessoal, como é que eu fiz? A minha preparação ela não foi muito longa. Eu comecei a estudar. A prova, a primeira fase, ela ficou marcada para fevereiro de 2020. Foi a prova que eu fiz, foi o exame 31. E eu comecei a estudar a minha experiência. Eu tive 30 dias, eu fiz 30 dias de preparação. Mas o que que eu fiz? Eu preparei as matérias que mais caem e as matérias que são mais extensas. Normalmente tem, no Instagram mesmo, tem umas pessoas que fazem uns PDFs, dizendo, tantas questões de direito administrativo, tantas questões de direito civil, etc. E aí, o que foi que eu fiz? Eu separei as matérias que caem mais e que são mais importantes. E qual que são elas? Código de ética e a base do curso. Qual é a base do curso? Direito civil, direito penal, processo civil, processo penal. Direito do trabalho não é tão base do curso, mas também tem muitas questões. Então, esse que é o grosso do curso. Ou seja, essas áreas é que você vai ter que saber mais, que é o que vai te garantir mais pontos. Por exemplo, não adianta a minha estratégia, não adianta você estudar direito administrativo, porque ele é muito extenso. Então não compensa, não compensa. Eles acho que só são 5 questões, não me lembro mais. Mas ele é muito extenso para 5 questões. Entende? Então não compensa de jeito nenhum você estudar, por exemplo, também direito ambiental, são só 2 questões. O direito ambiental ele é grande para 2 questões, não compensa você estudar, não estudei. Eu foquei realmente nas matérias do grosso do curso, que é o que você vê, né? Direito Civil 1, Direito Civil 2, Direito Civil 3, são vários. Esse que é o peso do curso, né? É a parte mais extensa do curso, é o que realmente vai ser mais exigido. Então, por exemplo, tem filosofia do direito. Normalmente as questões não são difíceis, mas também são só 2. Aí tu vai estudar toda a filosofia do direito para fazer 2 questões. Não compensa. Não compensa. Então, a minha estratégia foi, eu foquei no grosso do curso. Direito civil, processo civil, direito penal, direito do trabalho, processo de trabalho. E principalmente o código de ética da advocacia. Esse também, porque ele tem muitas questões. E se você quer ser advogado, basicamente, você tem que saber disso. Então, a minha experiência foi essa. E aí eu estudei 30 dias. E qual era o meu método de estudo? Eu não ficava lendo nem assistindo vídeo. Porque eu acho, né, essa é uma coisa bem particular, acho que era uma perda de tempo muito grande, porque eu ia ter que estudar várias horas, fazer anotações para depois ler e ver o conteúdo. Eu falei, não, o que eu vou fazer? Vou fazer uma prova. E o que cai na prova são questões. Como é que eu vou estudar? Fazendo questões. E aí, estudando direito, sabe, tem aqueles cadernos com 5.000 questões, 10.000 questões, e elas são comentadas. Elas são separadas por assunto e tem comentários. Então, você vai lá e começa a fazer as questões e depois você vai olhando o gabarito e o comentário, por que você acertou, por que você errou, e ali você já estuda. Aí, quando você vê que em determinado assunto você está fraco, aí, opa, esse assunto eu estou um pouco fraco aqui, eu preciso dar uma refrescada. E aí, o que é isso que eu fazia? Eu peguei um livro do direito resumido, bem condensado mesmo para a OAB também. Essa foi uma estratégia. Que é a parte teórica da OAB condensada num livro, né? E aí, quando eu tinha dúvida sobre, por exemplo, direito penal, que era lá do começo do curso, tinha algumas coisas que não estavam mais tanto na minha cabeça, não lembrava. Eu comecei a fazer muitas questões e eu vi que eu errava. Por quê? Porque eu não lembrava. Aí eu comecei a ler os comentários e
comecei a estudar nessa doutrina condensada, só aquele assunto. E aí passava para o próximo. Então foi assim que eu fiz. 30 dias ali. Eu sei que tem gente que se mata, que fica com medo, que torna a prova um monstro. Eu acho que o erro da pessoa é esse. É enxergar a prova como se fosse um monstro. A prova não é um monstro. É só para você passar dali e poder exercer a advocacia, né? Infelizmente tem um terror também que é pregado, o pessoal fala que a prova é muito difícil, que a prova é não sei o quê, mas assim, a prova não é difícil, assim, ela é extensa, são 80 questões da primeira fase, e aí você tem que ter bastante paciência também, porque você tem que ler, a prova é grande, as questões são grandes, são 4 alternativas. Então, assim, ela é questão de você realmente ali se concentrar. Por exemplo, a prova começa 1 hora, ou é meio-dia. Quando deu 3 da tarde, eu já estava morto de cansado, sabe? Foi a hora quando eu dei a pausa, tomei água, fui lanchar e depois continuei. Mas a prova não é difícil, mas ela é bem, eu não sei nem a palavra certa a dizer. Ela te exige muito. Você tem que estar bem afiado. Não é uma prova, meu Deus, prova impossível, que pega a exceção da exceção. Não, não é. Mas te exige que tu tenha muito conteúdo assim para tu lembrar. E é por isso que ela se torna cansativa, porque tu vai buscando na tua mente conteúdo, às vezes, do segundo, terceiro período, e tu já tá no nono, e aí é ruim por isso. Mas deu certo a primeira fase, né? Mesmo estudando aí esses dias, esses 30 dias. E parece que, se eu não me engano, a OAB você tem que fazer, eu acho que é 40 pontos. Tá vendo? Eu nem me lembro mais direito. Mas eu fiz a prova e consegui passar a primeira fase, e aí teve a pandemia, né? A segunda fase, são 2 fases, né? A segunda fase, ela é uma prova consultada com o VAD-MECum, né? VAD-MECum é aquele conjunto de leis que você pode levar para o dia da prova na segunda fase. Minha segunda fase só foi lá em dezembro. Ficou sendo adiada, 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 adiada por causa da pandemia, né? Normalmente, o que acontece? No período normal, ele é 45 dias que separam a primeira fase da segunda fase. Mas aí a gente teve um bom tempo, né? Só que eu não posso dizer que a gente teve um bom tempo porque o ano foi difícil. Então, às vezes, a pessoa ficava falando, se você teve tempo suficiente para estudar, mas eu acredito que não, porque você estava focado principalmente em não morrer com a pandemia. E aí, logo desestimulava. A verdade é essa. Por exemplo, a gente, vamos dizer que a gente teve esse tempo todo para estar para a segunda fase. Mas quem foi que conseguiu estudar esse tempo todo? Né? Não estava preocupado com as coisas que estavam acontecendo no mundo. Quem foi que conseguiu manter a sequência até o final do ano? Eu acho muito difícil que teve alguém que ficou focado esse tempo todo. Né? Porque o que estava acontecendo deixava todo... Por exemplo, a gente, um cenário de pandemia, a primeira impressão que eu tive ano passado, eu fiquei muito ansioso, sabe? Eu nunca tinha passado por isso e, assim, e muita gente ficou assim, né? Não vou poder mais sair, as pessoas estão morrendo e noticiário ruim na televisão, você não consegue, você trava. Então, eu acredito que essa questão de dizer, você teve muito tempo para estar para a segunda fase, no nosso caso, que fez só em dezembro, ela não acaba que tem que ser relativizada, porque teve muito problema nesse período, né? Fora que você tinha que continuar a faculdade, continuar quem tivesse estágio, quem nos últimos períodos tem TCC, né? Que é monografia, que é um trabalho que é extenso. Por exemplo, a gente escreve 50 páginas. Imagina aí, nesse cenário, tem que fazer o AB e escrever 50 páginas. Então, assim, no final do período, final do curso de Direito, ele realmente tem esse percalço, esse aumento da pressão, né? Porque, vai fazer o AB, vai passar no AB, tem que fazer monografia, tem que, enfim. Então, a minha experiência no exame da ordem foi esse, né? Para mim, deu certo, eu não falo que é regra, mas é o que eu sempre digo. Quer fazer prova da AB? Faça questões, né? Faça questões, porque quando você estiver lá, você vai estar acostumado com aquela metodologia, porque você vai chegar lá e você vai fazer questões também. Não adianta ler todo o conteúdo ou assistir milhões de horas de aula. Não adianta, não adianta. Para mim, não adiantou, né? Mas eu sei que tem cursinho. Se você achar válido, faça. Né? Indico também. Se você achar válido, faça. Mas a minha estratégia, eu peguei as 5.000 questões lá e fiz durante 30 dias lá e deu certo.
É isso aí, meu. É, é interessante tu falar sobre essa questão desse período e tava pensando em não morrer, né, em viver. É, a Josuene Ribeiro, ela comentou, aí logo embaixo botou cansativa e extensa. É, a minha madrasta. E a Lucy comentou, deixa eu ver aqui. Eita, Instagram, ajuda eu aí. É, falta de estímulo, ansiedade, depressões. Olha aí a vida de um estudante. E é bem isso mesmo. Eu curso licenciatura em matemática e mesmo sendo à distância, não sendo presencial, enfrento alguns desses desafios, né? Porque está envolvida muita coisa nos nossos estudos. É o nosso futuro, é o futuro das nossas famílias, especialmente para aqueles que sustentam as suas famílias, como casos de pais e mães de família, como o caso de um rapaz que é um irmão mais velho, ou que a família investiu, e de certa forma aquele rapaz ou aquela moça vai contribuir no sustento da sua família, no futuro da sua família, enfim. São N as situações que se passam na cabeça e na vida de um estudante, né? De alguém que está buscando se profissionalizar e se preparar para o futuro profissional. E teve, deixa eu ver aqui, eu até me esqueci o que eu ia dizer nesse ponto que tu falasse agora. Mas enquanto eu tento me lembrar, e se o pessoal quiser fazer perguntas aí, pode mandar perguntas, pessoal. É, a gente vai para a penúltima pergunta dessa live. Quais são as expectativas? Eu sei que tu já abordou, mas eu gostaria que tu abordasse de uma maneira direta para o pessoal saber, né? Quais são as perspectivas para o profissional do direito, somente ser advogado ou existem outras possibilidades? Tu já citou a questão de ser promotor, defensor público, mas com certeza existem várias outras possibilidades, mas de modo geral e de modo popular a gente só conhece a função de juiz e advogado, né? De carrasco ou defensor. Enfim, vamos lá. Bom, vamos lá. Dentro do direito, você tem várias áreas aí que você pode atuar, né? Como eu já falei, tem a carreira da advocacia, você tem que encarar ali por que muita gente também não quer advocacia. Eu entendo muita gente. Porque ela é uma profissão autônoma que tem muitos riscos. Então, você vai se atirar realmente no mercado, que tem muitos advogados, mas que ainda dá, né? As pessoas gostam muito de falar também que tem muito advogado e que a concorrência é desleal, mas não. Se você trabalha direitinho, você tem o seu espaço. Tem o ramo da advocacia que a gente já falou, né? Agora, muita gente, eu lembro da minha turma, quando o professor perguntava, e aí, quem que quer concurso público? 90% levantava a mão. Quem queria advogar era a minoria, né? Por quê? 2016, né? A gente estava naquela onda de concurso público. Então, tinha vários editais. E aí a galera não queria se arriscar na advocacia, queria a tal da estabilidade, né? Que é válido você buscar também, se isso que você quer. Nunca me atraiu, ainda pensei no decorrer do curso em talvez fazer para juiz, né? Os professores às vezes falavam, você tem cara de juiz e tal. Aí eu falava, professora, não adianta só ter cara, não, tem que estudar. E aí, mas tem também essa carreira do judiciário, você tem dentro do judiciário, você pode ser técnico judiciário, você pode ser analista judiciário. O analista judiciário é aquele que vai verificar se está tudo certo com o processo. Normalmente, essas áreas aí, elas pagam bem. Tem o concurso já para magistratura, que é para ser juiz de fato, e aí você tem uma gama de possibilidades, né? A magistratura estadual, né? Dos 27 aí, dos 26 e 26 mais justiça federal aí da federação, você pode tentar ser juiz nesses locais. Você pode ir na Justiça Federal também, nós temos 5 regiões no Brasil, você pode ir na Justiça do Trabalho, enfim, Justiça Eleitoral, tem muita área aí para a magistratura também. Agora, sim, exige uma prática jurídica, se eu não me engano, de 3 anos, e muito estudo. São várias fases, dependendo do estado e da qual justiça que você quer entrar, são várias e várias fases, às vezes 4 fases.
prova oral, prova de títulos, prova escrita, prova subjetiva, né? Então, prova objetiva, então, você tem que estudar pra caramba. Tem a carreira, uma carreira também que poucos falam. Tem a carreira de diplomata. Diplomata lá em Brasília, você pode aí tentar uma carreira. Não me lembro mais se antigamente era obrigatório ser formado em direito. Eu não sei se ainda é. Mas tem a carreira de diplomata. Se você quiser ser um diplomata, um embaixador em outro país, você passa por um treinamento lá em Brasília e tudo. É um concurso realmente também, ele é bem concorrido. Normalmente, quando você quer carreira de diplomata, você já inicia o curso, já todo, tem que ser um preparatório desde o início, né, para você, porque ele é muito específico, muito focado, tem muito, por exemplo, direito internacional, que é algo que a gente vê muito pouco na faculdade. Tem a carreira também nas carreiras do Ministério Público, que é para você promotor, procurador, por exemplo, se quiser promotor, a figura muito do promotor é muito daquele que acusa, por exemplo, nos processos penais, mas não é só essa a função dele. Eu também tenho atuação, por exemplo, na defesa da criança e adolescente. Normalmente, por exemplo, processo que tem criança e adolescente, sempre a regra é que o Ministério Público também se manifeste para tutelar o direito da criança e do adolescente. Ele tutela o procurador, né, o promotor, ele tem essa visão aí de tutelar os direitos difusos, né, que eles chamam. Então, às vezes, os casos de corrupção que a gente vê também, né, fazer normalmente esses inquéritos civis que são propostos pelos promotores. Esse trabalho também de investigação, se você gostar, né, se você não quiser a carreira mesmo de polícia, que também já é outra carreira, né, fazendo gancho. Carreira de polícia. Você pode ser delegado da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Então, todas essas carreiras aí, nesse caso aí, você não vai trabalhar diretamente com a Justiça, você vai ser filiado à Secretaria de Segurança Pública. Você vai ser um funcionário público da Secretaria de Segurança Pública, né? Você não tem o poder ali de postular em juízo. Né? O que seria postular? É trabalhar no meio do processo, você seria filiado, na verdade, a uma função administrativa da segurança pública do seu estado. Né? Bom, para delegado, né, os salários são bons. Né? Se você gostar de uma aventura a mais, carreira policial, né, quiser investigar, quiser trabalhar com isso, também é uma possibilidade. Tem outra carreira também. Cadê o pessoal do direito aí? Vamos dizer nas carreiras aí. Tem mais carreira, tem um monte. Defensoria Pública, tem um monte de gente aí do direito aí. Pode falar, eu sei que vocês sabem, tem muita gente aí que deve estar estudando para concurso, mas tem carreira também, tentando me lembrar aqui. Defensoria Pública, eu já falei. Se você quiser ser defensor público, você vai trabalhar para o Estado, para a Defensoria Pública do seu Estado, ou Defensoria Pública da União. No caso, também é uma possibilidade. Tem o Ministério Público, lembrei do Ministério Público Federal também, que aí já são... É porque a atuação dos estados é diferente da atuação federal, né? Pronto, o Marcos falou aí, ó, nosso irmão Marcos aí falou na área cartoral, direito imobiliário, você pode prestar concurso. Porque o cartório de ofício e notas, ele faz parte do judiciário. Muitas pessoas não sabem isso, Felipe. O cartório, ele faz parte do judiciário. Todo cartório ele faz parte do judiciário. E aí qual é a carreira, Marcos? Aí tu falou, esqueci o nome, tem um nomezinho lá do cara que faz o concurso. Esqueci. Tabelião, tabelião, lembrei. Eu ia dizer escrivão. Escrivão, tabelião, tem uma coisa assim. Tem escrivão da polícia também, acho. Tabelião. Mas não sei se exige ser formado, ser bacharel, né, em direito. A notarial, como o Marcos falou aí. Tem mais... tem muita área. Defensoria Pública, já falei, carreira policial. Tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Você pode... Aí tem um leque de oportunidades que você pode atuar nos ramos do direito. Tanto na advocacia pública... tem outro também. Você pode ser procurador do município. Um cargo aí... A prefeitura, ela precisa de um advogado ali para atuar nas causas da prefeitura, ou às vezes nas causas contra a prefeitura, do estado também. Nos estados aqui, a gente tem no Piauí a Procuradoria Regional e Procuradoria do Estado, né, que defende as causas aí do estado.
como se fosse um advogado mesmo, que representa o estado do Piauí, né? Bom, tem A, bastante coisa aí. a Lucy falou área forense também. Eu não entendi muito bem quando ela quis falar área forense. Não sei se é a parte. Área, essa questão da área forense, Ruby Jefferson, eu já dei uma estudada já. Basicamente tem a ver com a questão policial, né, com a investigação, com a questão criminológica ou criminalística, e vários profissionais podem atuar, psicólogos, profissionais do direito, profissionais da área de engenharia, várias profissões mesmo podem se envolver na investigação de um crime, né? E com certeza um profissional do direito pode, claro, se envolver nessa área. Eu acredito que ela quis se referir a isso. É, É, se ela é mais abrangente. Por exemplo, eu tenho um amigo que passou no concurso para perito computacional da Polícia Federal, né? Então, a área forense dele lá, que ele trabalha com, com perícia computacional, né, da Polícia Federal. Então, vendo problema, realmente, trabalhando com essa parte de computador, né, verificar discos, quando os discos, por exemplo, quando os discos rígidos são apreendidos, o computador de um criminoso é apreendido, ele é perito dessa área, ou para interceptar alguma comunicação. De fato, ele atua na fronteira. Esse meu amigo, ele atua na fronteira e ele, inclusive, o trabalho dele é muito importante para, por exemplo, carregamento de drogas e armas que entram no nosso país. Às vezes eles conseguem, com ordem judicial, hackear os telefones desses criminosos e aí conseguir ver as notas, já preparar o cerco lá, né, o flagrante lá da Polícia Federal, né, no caso dele lá, né, ele trabalha na Polícia Federal. isso aí. Mano, vê só. Tá faltando, eu acho que uns 5 a 6 minutos para live acabar, né? Porque ainda esse perfil não tem 10 mil seguidores. Um dia vai ter, se Deus quiser, esse ano, né? Amém. É, um dia vai ter mais de 10 mil seguidores, aí a gente vai poder fazer 2 horas de live, 1 hora e meia de live. Caso o Instagram comece a dar os segundos aqui para interromper essa live, eu encerro e inicio para a gente concluir a parte restante. Mas, por último, eu gostaria de fazer uma pergunta que, com certeza, pelo que eu percebi aqui, tem algumas pessoas da área do direito que fizeram perguntas aí, a Lucy, a Josineide, tem o Marcos também que entrou agora há pouco, e basicamente tem estudantes, tem profissionais da área e com certeza tem pessoas que se interessam pela área, né? Dado a quantidade de pessoas que estão nos acompanhando aí. E graças a Deus, nossas amadas estão nos acompanhando aí. Eu agradeço a minha esposa, agradeço também a tua noiva estar acompanhando e participando aí, de certa forma. Com certeza, Luci, obrigado aí também pela participação. E assim, Ruby Jefferson, o que dizer para alguém que está considerando iniciar no curso de Direito, ou seja, para os futuros profissionais, bem como para os jovens estudantes? Quais são o que tu pode extrair da tua própria jornada de vida e jornada profissional na área do direito, que tu pode dar como, por exemplo, 3 lições que eu aprendi, dando uma de autoajuda, por assim dizer, aos estudantes, né, e aos os futuros profissionais, 3 lições, 5 lições que tu aprendesse, ou dicas, né, ou insights que tu poderia dar para a galera. Bom, primeiro de todos, acho que eu posso dar algumas dicas. Vamos lá, algumas dicas importantes. Não vamos estender muito, mas seguinte, se você tiver uma visão desde o começo do curso sobre o que você quer, não se limite. Essa acho que é a primeira dica. Não se limite ao que é dado em sala de aula. Se você sabe, eu quero ser juiz ou eu quero advogar, vá desde o primeiro período, insista com seus professores, pegue material, assista coisa no YouTube, assista coisa no Instagram, não perca tempo. Não perca tempo. O que eu vejo é que muita gente, ela desde o começo do curso, ela acha que só vai levar o curso, né? E eu acho que o curso, eu posso citar um exemplo, poderia ser muito mais aproveitado o curso se desde o começo eu tivesse encarado isso como eu quero ser isso, né? Então eu vou focar nisso aqui, já vou, assim, é você buscar, não se limite à aula e que o professor está dando. Vá atrás mesmo, questione o professor, traga questionamentos,
Esse, para mim, é a primeira dica. Né? E não, a segunda dica é não se limitar, né? Acho que está muito ligado com a primeira. Estude além, né? Estude além do que é entregue na aula. Esse também foi um erro que eu tive, que eu achei que eu perdi um certo tempo. Se eu tivesse visto, se eu tivesse estudado mais, por exemplo, coisas que eu preciso, a gente precisa hoje, fora da faculdade, né? Às vezes o ensino de direito ele não é só aquela técnica. A gente precisa, por exemplo, saber como lidar com as pessoas, saber, isso não é ensinado, né? Como montar meu escritório, caso quiser ser advogado. Como montar meu escritório, isso não é ensinado. Como eu vou passar num concurso disso, quais são as questões de matéria que mais cai. Então, se é isso que você quer, estude mais focado. Não, isso é muito com a primeira dica que eu falei. Bom, terceira dica, estagie. O estágio ele é vital no curso de Direito. Não evite o estágio, não faça somente o estágio obrigatório da faculdade, ele é muito limitado. Ele é muito limitado. Vá para o estágio não obrigatório também fora, nos escritórios, nas repartições públicas, tribunal, nos fóruns, na Justiça Federal, ou no Ministério Público, Defensoria, procure. No cartório, eu lembrei que o Marcos aí, que está na live, nosso amigo aí do grupo, ele estagiou no cartório. Não é todo mundo que estagia no cartório, né? Por isso, o exemplo dele, para mim, é um exemplo até diferente, porque eu não vejo nem sabia que tinha estágio em cartório, né? Então é outra área. Ministério Público Federal, Defensoria, Ministério Público da União, Ministério Público Federal, né? Defensoria Pública da União. Então, tem muito lugar para você estagiar, né? Justiça Eleitoral também, tem um amigo que estagiou na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional aqui do nosso estado. Então, assim, estagie, estagie. E você tem que ler muito, né? Se você está no curso de Direito, você vai ter que ler muito. São livros muito grandes. A gente tinha um professor, tinha alguns professores que exigiam, era assim, ele botava muitas exceções, e a gente tinha que ter muita leitura, né? Eu não sou muito fã de penal, né? Tem até uns colegas aqui, amigos que gostam muito de penal. Assim, eu achava interessante, mas não era a área que eu queria atuar assim, de início. E aí eu já, assim, eu não estudava tanto. Mas assim, você tem que gostar de ler. Você tem muita teoria para ler, muita coisa para ler. Você tem que realmente estar ali, né? A dica que tem é leia muito, se intere. E não só coisas do direito, né? Acho que às vezes assim, o erro do estudante de direito é se limitar à técnica ou aos estudos do direito em si só. Estude filosofia, estude sociologia, estude ciência política, leia literatura boa mesmo, direito. Tem alguns autores que têm romances baseados no direito, então isso vai enriquecer a sua experiência no curso. Não? Essas são basicamente as minhas dicas. Excelente, meu irmão. Eu gostaria desde já de agradecer a participação aí, o apoio. E, pessoal, pode ter certeza que teremos várias outras lives, tanto com o Ruby Jefferson, quanto com outros profissionais, até mesmo estudantes também da área do direito. E foi até interessante ele citar essa questão do Marcos trabalhando em cartório, porque teremos também lives voltadas para quem deseja trabalhar no cartório, ou mesmo para quem já trabalha, né? Eu agradeço a participação de todos. Opa, o Instagram tá dando um delay aqui, de delay ainda não. É, a Luciola comentou: o ideal é tentar um estágio na área que você quer focar, dá para escolher. Josiane comentou: você é um exemplo para seus irmãos, somos gratos e temos muito orgulho de você. Eita, olha aí, ó, o elogio e o incentivo. Eu agradeço a participação, tanto do Ruby Jefferson quanto de todos que participaram. Essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram, quanto também depois eu vou editá-la para ela ficar salva no canal no YouTube, que a gente vai estar iniciando também. Muito bom. Pessoal, amanhã vai ter uma live com o Ebert, que também é outra amiga e é outro irmão, e ele é da área de design gráfico. Quem se interessar pelo tema, eu desejo que vocês venham a participar também da live de amanhã. E ao longo desse mês, teremos várias outras lives com vários outros profissionais que muito vai ajudar vocês na preparação para o mercado de trabalho, na definição da vocação de vocês também, e que muito vai abençoar de modo geral, né? Tanto estudantes, profissionais,
quanto quem quiser se interessar por uma área ou por outra. Eu vou estar fazendo depois uns posts resumindo o que foi dito nessa live, para vocês estarem captando como as principais lições ou os principais insights também. E a caixinha de perguntas está lá aberta para vocês mandarem perguntas. Eu mando para o Ruby Jefferson e ele responde, quer por vídeo, quer por texto. Perfeito. Meu irmão, obrigado. Até a próxima live. Que Deus abençoe sua vida, seu noivado, sua família. E que Deus abençoe cada um aí que esteve acompanhando a nossa live, em torno de umas 10 a 15 pessoas mais ou menos. Fora quem entrou, quem saiu e quem vai vir assistir essa live. Até a próxima, meu irmão. E até a próxima, pessoal. Até mais, Felipe. Eu que agradeço, viu, a oportunidade aí. Amém, meu irmão. Valeu. Boa noite.